Hoje é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, porque em 1969, no bar Stonewall, em Nova York, frequentadores decidiram dar um basta às frequentes batidas policiais, estabelecendo assim um marco de resistência na luta por respeito e dignidade para a comunidade. Para falar sobre a importância desta data no contexto brasileiro, vamos conversar com Valmir Siqueira, secretário nacional LGBTQIA+, da CUT. No Brasil, principalmente durante a ditadura, como se deu essa luta por reconhecimento e, acima de tudo, por sobrevivência da população LGBTQIA+, em um período tão difícil. Boa noite, Valmir. Boa noite, Dani. Tudo bem? Tudo bom. Já começo então com essa pergunta para você. Como que se deu então essa luta da população LGBTQIA+, no Brasil, principalmente durante a ditadura? A luta na ditadura militar, nesse período da ditadura militar, nós tivemos até o que a gente considera até irônico, tendo em vista que a gente costuma dizer que o movimento mais de esquerda tem dificuldades da comunicação. O movimento LGBTQIA+, na época era mais chamado como movimento gay, outros homossexuais, ele começou, na verdade, exatamente com a imprensa, né? Com jornais que foram publicados até da ditadura militar, como o Lampião da Esquina, o Xana com Xana, que são jornais que durante a ditadura militar, que teve um período curto, né, porque já sofreu censura, mas que publicava textos alternativos que falavam da comunidade LGBTQIA+, e começou dessa forma com a comunicação. Depois nós tivemos a formação de alguns grupos, como Somos, o Grupo Gay da Bahia, que existe até hoje, que é o GGB, que a gente chama, que começou a ter agrupamento de pessoas, né, que fazendo reuniões e debates sobre as necessidades da comunidade LGBTQIA+, na época a comunidade gay, para cobrar do Estado serviços públicos, cobrar também segurança, os direitos, na verdade, né, como cidadão e cidadã. E pese que até hoje ainda não conseguimos. A nossa Constituição de 88 ainda não contemplou nossas reivindicações, que é tratar a sociedade, tratarmos como membros da sociedade. Então, a Constituição ainda garantiu apenas direitos para homens e mulheres, sem distinguir a orientação sexual, sem distinguir as distinções de gênero. Então, até hoje ainda a gente passa um pouquinho por isso, estamos ainda lutando para que na sociedade a gente tenha nossos direitos respeitados e tratados como todo cidadão e cidadão deve ser tratado num país democrático. Certo. E a questão de gênero e sexualidade no mercado de trabalho, houve avanços? Olha, avanços teve, porque a gente ainda já encontramos pessoas, tardiamente, né, encontramos pessoas da comunidade LGBTQIA+, em alguns postos de trabalho. Nós temos algumas empresas que têm programas de colocação profissional para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Temos vários estados, como a cidade de São Paulo, que tem um projeto chamado Transcidadania, né, que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, com destaque para as pessoas trans e travestis, possam estudar, fazer sua formação e entrar no mercado de trabalho. Mas ainda está muito longe do que a gente pode chamar de um país democrático, um país que tem uma visão social igualitária para todos e todas e todos. Né? Então, a gente ainda tem grandes dificuldades de ver pessoas trans, travestis, principalmente, também pessoas lésbicas mais masculinizadas, pessoas gays mais afeminadas, ou mesmo pessoas LGBTs que são negras e negros. A gente ainda vê grandes dificuldades no mercado de trabalho. Então, está longe da gente conseguir considerar que há uma certa concorrência igual no mundo do trabalho em relação às pessoas da comunidade LGBTQIA+. Nós estamos ainda lutando para ter esse espaço, lutando para que as convenções e as cláusulas contratuais, as cláusulas sindicais que a gente entrega para os nossos patrões, né, para quem está no comando do poder, conseguir reivindicar, as nossas reivindicações específicas sejam atendidas, sejam incluídas na pauta. Então a gente está lutando para isso ainda no mercado, no mundo do trabalho. Eu posso dizer que ainda está muito distante do mínimo razoável no país democrático, porque tem um espaço
as pessoas serem contratadas independente da sua orientação sexual, da sua aparência, da sua orientação sexual. Então a gente ainda tem grandes dificuldades, infelizmente. O Brasil ainda continua sendo um país violento, um país que mais assassina pessoas da comunidade LGBTQIA+, e isso reflete como um todo na sociedade, e o mercado do trabalho não está longe disso. Muito pelo contrário, né? Ainda força pessoas a viver na clandestinidade, a ter que fazer programas, a vender seu corpo para poder sobreviver. O Brasil ainda é esse país, infelizmente. Certo. E Valmir, atualmente a comunidade, como você bem disse, está cada vez mais organizada. Então, ainda existe uma luta por visibilidade, buscando acessar todos os espaços sociais. Qual a sua leitura sobre os desafios atuais de forma geral? O grande desafio, e que até então era de sobreviver no país, né? Ainda é um desafio sobreviver num país que mata tanta gente da comunidade LGBTQIA+, e o grande desafio é a gente conseguir nosso direito constitucional através das leis, né? É fazer com que os deputados, senadores e vereadores, deputados estaduais, principalmente no Congresso Nacional, as pessoas deixar que os projetos de leis que existem lá há anos, né, eles sejam colocados em pauta, sejam votados para que nós, da comunidade LGBTQIA+, sejamos tratados como iguais, né? Tem que criminalizar e não só ficar com base no que o STF tem feito, que é o que a gente está sobrevivendo agora com tudo que a gente tem de união estável, de criminalização, de ser considerado crime, assim como é a questão do racismo, foi tudo através do Supremo Tribunal Federal. A gente acha que tem que ser feito através das leis, né? E não de uma interpretação de um juiz, ou seja, você tem que recorrer até chegar numa instância superior para conseguir nossos direitos. Nós pagamos impostos, nós somos pessoas como outra qualquer, temos religiões também, então assim, a gente tem que ter um tratamento igual. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda está muito conservadora, o Brasil é um país extremamente conservador nesse sentido, então a imagem que passa para nós, para fora até, que o Brasil é um país gay-friendly, um país democrático, que recebe todo mundo bem. Na verdade, isso não acontece. A comunidade LGBTQIA+, ainda está sendo forçada, ainda quer nos forçar a empurrar todo mundo para dentro do armário, viver na clandestinidade, na marginalidade, coisa que hoje a gente não aceita mais. Então a gente prevê um futuro em que as pessoas vão ter sua orientação sexual, vão ter o seu gênero respeitado, e não vai mais ficar, a comunidade LGBTQIA+, não aceita mais ser tratada como se fosse, como se não fosse o cidadão do cidadão. Nós queremos ser tratados como nós somos, na verdade, que é cidadão com nossos direitos, votamos também, pagamos impostos, a gente quer que o Estado garanta nossos direitos, que a gente garanta emprego, garanta estudo, principalmente. Ainda temos muita gente da comunidade LGBTQIA+, que não consegue estudar porque é colocado para fora através da violência, da discriminação. A gente quer que isso acabe no país. Então, o futuro é uma comunidade de luta, né? Estamos indo para as ruas, não só nas paradas, não é festa, a parada é um momento do país inteiro, tem paradas LGBTs, interiores de todos os estados. Então, é um momento de nós exigirmos nossos direitos, de conscientizar a população e lutar para que sejamos respeitados. Acho que o futuro é uma sociedade em que vai ter pessoas da comunidade LGBT exigindo seus direitos, estando na rua com todas as suas bandeiras e querer ser respeitado nos seus espaços e cobrando criminalizar quem acha o contrário disso. Muito obrigada, Valmir. A TVT continua de portas abertas para a comunidade LGBTQIAPN+, e também para a CUT. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado em nome da CUT, de todos os trabalhadores organizados ou não, a gente está agradecendo esse espaço. Obrigado mesmo. Obrigada.